Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, graça e paz a todos. Estamos iniciando o nosso culto de oração nesta quarta e iremos começar com um lindo louvor. Amém? Só
Neste momento, vamos ler o texto bíblico que fica em Salmos, capítulo 22, versículo 19, que diz assim: Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Amém? Que a misericórdia do Senhor esteja com todos nós. E vamos nesse momento orar, que todos fechem seus olhos neste momento e fiquem todos em espírito de oração. Amém? Oremos. Pai querido, amado Deus, estamos aqui, Senhor Deus, te pedindo, te clamando, Pai amado, que o Senhor esteja derramando a tua graça sobre todos aqueles, Pai querido, que estão sofrendo por conta, amado Pai, dessa doença, Senhor. As pessoas que estão nos hospitais, Pai querido, as pessoas que estão muito doentes naquele lugar, as pessoas que estão cuidando delas também, Pai querido. Que o Senhor venha dar força a cada um deles. As famílias também, Pai amado, dessas pessoas que já se foram, que já partiram, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, que o Espírito Santo venha acalmar o coração deles, Pai querido. Eu te peço em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja, Pai querido, sobre nossos lares, sobre nossas vidas, porque só a ti, amado Deus, podemos confiar todas as coisas. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus por tudo, amém? E lembrando também que os irmãos deixem os seus pedidos e agradecimentos no chat. E neste momento vamos ouvir mais um louvor, amém? Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Tu vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, Senhor, em mim. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amado povo de Deus, como não agradecer a Deus e lembrar tantas misericórdias do Senhor? Eu passo para, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor,
Criador dos céus e da terra, pelo mês de maio. Foi um mês maravilhoso, mesmo com o distanciamento. Cada culto nosso, matamos a saudade dos irmãos, cultuamos a Deus e louvamos a Deus. Oramos pelas famílias dos irmãos, pelas famílias de fora, por aqueles que ainda hão de conhecer a Jesus através da Igreja Batista Betel, por aqueles que pediram que orássemos, que às vezes nem sabemos quem são. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por esse mês que passamos. Quero agradecer a Deus pela equipe de mídia, pela equipe de louvor, a vida de Fernandinho e de Lili, que tem feito um trabalho se desdobrado, pela família de cada um deles, porque tem sido instrumento de amparo e apoio para que pudessem trabalhar, por cada cantor, adorador, por cada ministro, daqueles que tocam, cada músico, pelo trabalho, pela dedicação. Deus seja louvado pela vida de vocês. Quero agradecer a Deus pelo ministério da família da Igreja Betel, que programou, que orou, que preparou todos os cultos que fizemos nos domingos do mês de maio. Bendito seja Deus. Receba a nossa gratidão, Senhor, e receba você, povo da Betel, homens e mulheres, crianças, jovens, nossas grávidas, nossos anciões, receba a gratidão desse pastor em nome de Jesus. A todos vocês, líderes de ministérios, talvez alguns parados agora, mas todos são importantes. A sua oração fará a diferença. Que Deus seja louvado, a Deus toda a glória, toda a honra, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Agora vamos ver os vídeos dos nossos amados irmãos, que fizeram com muito carinho, e matar um pouco da saudade de cada um deles, E não se esqueçam de deixar no chat os pedidos e agradecimentos. Amém? Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Gostaria de pedir oração pela minha vida, pela vida da minha família, pela nossa proteção, que Deus possa estar nos abençoando, nos guiando e nos fortalecendo nesse momento tão difícil. Também gostaria de pedir oração pela nossa juventude, pela nossa igreja, pelo nosso pastor e por todas as famílias e os irmãos que estão passando esse período em casa, que eu sei o quanto é difícil estar longe, eu sei o quanto é difícil estar se mantendo em casa, resguardado. Às vezes a gente sente muito saudade dos irmãos, e eu estou sentindo muito saudade dos irmãos, mas esse é um momento que a gente precisa passar, e eu sei que Deus está no controle e cuidando de tudo. Também gostaria de deixar uma mensagem para os irmãos, uma palavra, na verdade, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Que a gente possa estar firmes e constantes, sabendo que Deus está no controle de tudo. É normal a gente se desanimar, é normal a gente ficar frustrado com algumas situações que estão acontecendo. A gente é humano, a gente erra, mas nesse momento o que eu estou fazendo é dobrando meus joelhos, orando e pedindo que Deus me dê sabedoria, para que Deus me mantenha firme nesses caminhos e que eu não posso desanimar. Então é isso que eu falo para vocês, irmãos, não desanimem, porque Deus está no controle de tudo. Fiquem em casa, se resguardem, espero logo ver vocês. Boa noite, igreja. Eu primeiro quero agradecer pela minha vida, a vida da minha família. E Deus tem nos sustentado todos os dias. E Deus tem nos livrado desse vírus. Eu agradeço a Deus todo dia por Deus estar nos abençoando, nos livrando, todos nós. Eu quero pedir também oração para minha família, para minha saúde, que eu fiz uma consulta o ano passado. A médica disse que eu tenho que fazer uma raspagem no meu olho, mas eu tenho medo de fazer. Eu já fiz uma vez e eu sinto também o meu olho muito ruim, mas eu peço oração aos irmãos, à igreja, que eu tenho medo, mas Deus sabe todas as coisas, e eu peço oração para mim, para minha saúde, e a minha família também, a saúde física e a saúde mental, porque está muito difícil esses dias, esses momentos que nós estamos passando, e eu quero que
Eu peço a Deus todos os dias que isso vai passar. Tenho fé em Deus. Oi, irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos felizes aqui, estamos com saudade dos irmãos. Nós somos gratos ao Senhor por mais este dia, por esse momento em que estamos aqui orando, né? Somos gratos também por estar acompanhando também os cultos dos domingos, tá certo? Nós queríamos pedir aos irmãos que estivessem orando pelo nosso país, pela nossa igreja, pelas famílias, né? Que possamos em breve estarmos juntos aí, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém. Que os irmãos continuem orando pela nossa família, tá, né? Agradecer, né, pelas minhas bênçãos, Esther e Samuel. Que o Senhor esteja sempre nos abençoando, nosso lar. E sempre posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Chegou o momento agora de ouvirmos a palavra do Senhor e o nosso pastor Moab irá administrar essa palavra, para que possamos nos fortalecer mais, em nome de Jesus. Amém? Olá, meus queridos e amados, sejam bem-vindos ao culto de oração da Igreja Batista Betel. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, é o nosso primeiro culto do mês de junho. É isso mesmo, já chegamos a junho, estamos na metade do ano. Já pensou? A coisa tem corrido e metade do ano já se foi. Meus queridos, com muita alegria que nós estamos aqui para prestarmos esse culto ao Senhor através das canções que você ouviu, dos irmãos que fizeram seus pedidos de oração e apareceram, também fizeram seus agradecimentos, assim como você que colocou aí no chat tanto o seu pedido de oração quanto o seu agradecimento. E ao final nós vamos estar orando e pedindo a Deus que com a sua graça e bondade e misericórdia, né, possa intervir na história, como Ele sempre faz, como Ele sempre fez. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos um mês de maio maravilhoso, um mês da família. Deus foi muito bom e fechamos com muita emoção, com muita fé e esperança de que Deus é bom todo o tempo, não é? As famílias ali sendo apresentadas, fizemos ali uma retrospectiva maravilhosa, também um mosaico maravilhoso de louvor. Muitas pessoas, Fernandes está se especializando em fazer os betelinos chorar, ele e Lili, mas foi muito bom, o pessoal de mídia trabalhando, os nossos músicos também, tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos trabalhando na quarta-feira, eu preguei quarta-feira passada sobre a história de Jó. O livro de Jó, um livro muito conhecido, leva o seu nome. Ele não é o escritor, mas é o principal personagem. Assim pensamos. Há divergências, mas a grande maioria pensa dessa forma. Meus queridos, e este livro, apesar de ser no imaginário, no popular, tido como o livro daquele que tinha muita paciência e simplesmente daquele que sofreu, o livro de Jó é muito mais que isso. O livro de Jó traz grandes lições, grandes ensinamentos e profundos ensinamentos daquilo que Deus quer mostrar através do sofrimento de Jó, na figura e na pessoa de Jó, do sofrimento, daquilo que representa o nosso adversário, como ele vê o ser humano e o que ele deseja fazer. Aprendemos também nesse livro que Deus tem o controle e o domínio de todas as coisas, que em nenhum momento está fora do controle de Deus, mas Deus está controlando esse evento, penso eu, para ensinar e nos deixar aqui grandes lições, embora há coisas que a gente não compreenda, não é? Perguntas que são feitas que a gente não sabe responder, simplesmente porque é a soberania de Deus e Ele faz como quer, a hora que quer, ainda que eu e você não tenha compreensão exata daquele evento. Mas eu não vou aqui repetir tudo que falei semana passada, numa introdução que levou aproximadamente 15 minutos. Eu quero lhe indicar, se você tiver interesse de aprender, que você depois volte lá no nosso canal, neste canal do YouTube, e procure na quarta-feira anterior a essa, a primeira mensagem do livro de Jó, falando sobre o sofrimento de Jó, e eu trago ali o primeiro evento de sofrimento de Jó.
Dessa feita, hoje, nós estaremos vendo o capítulo 2. Eu falei sobre o capítulo 1, onde Jó passa pela sua primeira prova. E agora vou falar sobre o capítulo 2, aonde virá a segunda prova na vida de Jó. Então, detalhes sobre a questão da autoria, a questão histórica, do tempo que foi escrito, da forma como foi escrito, e detalhes mais detalhados, né? A redundância aqui. Você pode ver então no culto de quarta-feira passada. Eu queria que você abrisse então no capítulo 2 do livro de Jó, e nós vamos então ver o que Deus quer nos ensinar nessa segunda prova que Jó passa. E eu queria que você então curvasse a sua cabeça. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, obrigado por estarmos aqui. Mais um mês que inicia, mês de junho. Eu queria entregar esse mês nas tuas mãos, entregar o povo da Igreja Batista Betel, esta igreja, esta agência do teu reino, as nossas vidas, e dizer: Deus, conduza, porque segundo a tua palavra nós não temos a capacidade, a condição e o poder de administrar, de mover um tio no curso do mundo, uma palha, uma folha, não temos. Por isso, Senhor, toma esse mês, toma cada família, cada pai de família, cada jovem, criança, adolescente, cada ancião, cada grávida, toma o teu povo e conduze-nos segundo tua vontade nesse mês. Pai querido, muito obrigado pelo mês que passou, graças a Deus, o Senhor nos ajudou e podemos cultuar ao Senhor, ainda que dessa forma digital, mas cultuamos ao Senhor. Nessa feita eu lhe peço que agora o Senhor abra a nossa mente, os nossos olhos espirituais, tira todo o empecilho. O pecado, Senhor, ele nos bloqueia, ele nos atrapalha, nos impede de entender a Santa Escritura. E eu te peço que nessa noite o teu Espírito ilumine o coração daqueles que estão ouvindo e que eles possam aprender, e o Senhor possa falar ao coração da tua amada igreja no capítulo 2 do livro de Jó. É como nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, a Bíblia fala de sofrimento do cristão. Embora muitos achem e vendam um evangelho de não sofrimento daquele que entrega a sua vida ao Senhor, isto não é bíblico, isso não está na Bíblia. Não estou dizendo com isso que Deus não guarda, que Deus não traz esperança, que Deus não traz tempos bons para a vida daqueles que servem a Ele. Sim, traz. E não estou dizendo que nós não temos a experiência gloriosa de um pedacinho daquilo que será a eternidade dentro de nós pelo Espírito Santo. Sim, o temos, uma experiência muito real, mas isso independe daquilo que se passa fora de nós, ao nosso redor, em nosso entorno. Mas sim, o cristão sofre, né? Romanos 8, já preguei aqui, duas quarta-feiras atrás, você também pode ver, falando dessa temática, o sofrimento do cristão, quando Paulo fala que, será que sofrimentos de todas as naturezas pode separar alguém de Cristo, o verdadeiro cristão, da presença do Senhor? Depois falei sobre o primeiro capítulo de Jó, citamos também o Salmo 88, que fala sobre sofrimento daquele que serve a Deus, e também temos a experiência lá aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala do espinho na carne, não é? Aquilo era um sofrimento para a vida de Paulo, e ele cita ali, e no capítulo 2, ele inclusive diz aos Coríntios ali, que todo o sofrimento, e com lágrimas, ele estava ali, ensinando, plantando a semente do Evangelho nos corações dos homens. Então veja, o sofrimento é uma coisa real, existe na vida de todo ser humano, também daquele que serve a Deus. Da onde vem esse pensamento? E como é que isso entrou na igreja? Bom, esse é um pensamento moderno, que a gente diz pós-moderno, uma linguagem mais recente, onde as pessoas, elas estão, elas creem que tudo é para o prazer do homem, para o bem-estar do homem. Daí, uma linguagem bem simples, para não usar termos técnicos aqui, esta é a verdade, que este mundo moderno, ou pós-moderno, ele prega o bem-estar do ser humano, sempre em benefício do próprio ser humano. Então o ser humano não precisa sofrer e não deve sofrer, tudo deve ser feito para o seu bem-estar, né? Então é daí que vem
esse conceito. Acontece que esse é um pensamento secular que entrou para dentro da igreja. Então as mensagens, toda a forma do culto, tudo que se faz dentro de uma igreja deve ser os hinos que cantamos, as mensagens que pregamos, né? Mensagens de autoajuda, quando muitas vezes acontece. E todo discurso é para que o homem se sinta confortável, é para que ele seja, o seu ego seja amassageado ou massageado, que seu ego seja, haja é como se uma esponjazinha que fosse ali fazer uma massagem, para que esse homem se sinta bem. Então isso entrou para dentro da igreja, e a igreja hoje, muitas vezes, faz e entra, aceita a concepção do mundo. Então daí vem essa ideia de que o cristão não sofre. Mas deixa eu te dizer, isso não é bíblico. Isso não parte da Bíblia, porque temos períodos bons, mas aqui está uma história de um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e que sofreu. Eu queria pontuar que na última palavra, na última mensagem desse estudo, eu falei que há 3 motivos pelos quais sofremos. 3 motivos, pelo menos eu gostaria de apontar, e apontei semana passada. A primeira são as catástrofes. O mundo está caído, e terremotos, maremotos e tantas coisas vêm de forma terrível sobre a terra. Este é um dos maus que acomete o homem e que faz o homem sofrer. O outro é causado diretamente pelo homem, pela ação do homem, que são os conflitos de guerra, de brigas, e que o homem provoca isso, o homem mesmo procura isso, e isso também a gente vê por aí todo o tempo. Mas aqui existe um terceiro, e que isto aqui precisa ser entendido pela igreja do Senhor, que se refere ao sofrimento que nós muitas vezes não temos respostas e não entendemos, meu amigo, minha amiga e meu irmão. Jó, não que não fosse pecador, Jó era um pecador como eu e você, mas um homem que buscava a justiça, que se aperfeiçoou no temor do Senhor e na justiça de Deus para não pecar contra Deus, o que não significa que Jó não pecasse. Mas o sofrimento de Jó não foi causado pelo seu pecado direto. O que significa dizer que esse terceiro mal, essa terceira onda, que a gente pode dizer assim, que faz o homem sofrer, muitas vezes não temos resposta. Porque parte da vontade soberana de Deus, dos seus desígnios, que muitas vezes foge à nossa compreensão. O que não é incomum ver algumas pessoas dentro da igreja dizer: mas por que isso está acontecendo? Eu não entendo. Por que Deus permitiu isso? Não sei. Você talvez não saiba, mas entenda, porque Deus quis. Porque Deus tem um controle de tudo. Então veja que é isso que está acontecendo com Jó. Ele passa a primeira prova. A Bíblia diz que o Senhor narra, o texto narra um diálogo de Deus com Satanás. Satanás que se apresenta junto com os anjos, numa conferência ali, representando uma corte. Ele vem, capítulo 2 começa assim também, e ali Deus fala sobre Jó, provoca Satanás. Satanás então dá alguns motivos e fala: deixe tocar na sua família, ele só te serve porque o Senhor é tão bom com ele, o Senhor dá tudo para ele, não tem falta de nada, ele tem uma linda família, ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem reputação, ele tem tudo. Então tudo isso o faz ser fiel ao Senhor. Deixa eu tocar nele, deixa eu tirar isso dele, tire isso dele. Então Deus no controle do diálogo, porque é Deus que começa esse diálogo, Deus diz: então vai lá e toque. Então Satanás sai da presença do Senhor e vai lá, o inimigo, e ele destrói todos os bens e os 10 filhos de Jó. Essa é a primeira parte da provação. E o texto diz que Jó não pecou, não culpou Deus e não transgrediu contra Deus, embora tenha acontecido um grande mal e uma grande provação tenha vindo sobre ele. E ali nós aprendemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. É como ele vê o homem, é o que ele quer fazer com o homem, é destruir o homem, é tocar o homem, ver o homem debaixo da desgraça. Mas também nós aprendemos ali, falamos semana passada, que ele insinua que o homem serve a Deus por interesse,
que Jó tinha aquela conduta porque Deus era bom com ele. Então, se Deus tirasse a mão, Jó simplesmente não faria e não agiria daquela forma, querendo dizer para Deus, os homens de alguma forma, porque esse livro é escrito para todos os tempos, querendo dizer o seguinte: o teu povo te serve por interesse. Óbvio, o diabo não acredita no ser humano, o intuito dele é destruir o homem. Este livro nos leva para dois extremos. Ele muitas vezes nos leva para o Éden, aonde ele fez com Eva e Adão, enganando-os, usando deste artifício. Deus disse isso. Aqui ele usa da mesma forma, coloca em xeque, né, a palavra de Deus, o poder de Deus, e Deus então o provoca para dizer: mas não é assim, porque se ele vê o homem dessa forma, Deus não o vê dessa forma, mesmo que o homem esteja caído. Mas Deus agora vê o homem e pensa que o homem pode vencer, porque ele aponta Jó como uma referência, embora tivesse tantos outros, porque Satanás estava vendo ao passear tantos pecadores e que viravam as costas para Deus. Mas ele provoca Satanás, porque ele começa a ver o homem agora redimido pela obra da cruz em Cristo, pelo segundo Adão. Então eu e você não podemos em nós mesmos vencer, mas em Cristo Jesus, na fé, no temor, na esperança do Senhor, nós podemos. O que significa dizer que não é por interesse, ou não deve ser por interesse, que o homem serve a Deus, não pelo que Deus pode dar, pode fazer pelo homem, mas porque nós descobrimos, reconhecemos que somos pecadores, que há um Deus glorioso, Senhor e Criador, e que Ele é digno de todo louvor e adoração, a despeito do que possa acontecer com nossas vidas. Então veja que são duas visões totalmente diferentes. Agora, dito isso, vamos aqui para o texto, capítulo 2, a segunda prova de Jó. Então eu quero fazer de uma forma expositiva para ganharmos tempo. Diz assim a partir do verso 1: em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Da mesma forma, capítulo 1, verso 6, começa o capítulo 2. Deus não está dizendo que Satanás era dos filhos de Deus, mas que ele veio junto, que ele se apresentou junto, não é? Com os filhos de Deus, como numa corte, porque vieram reverenciar ao Senhor, adorar ao Senhor, prestar contas ao Senhor. Então, no verso 2, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear sobre ela. Mais uma vez aqui, ele está observando os homens, tentando causar o caos sobre a terra. Perguntou-lhe o Senhor a Satanás: observastes meu servo Jó? Perceba que aqui Deus provoca novamente, pergunta a ele, é Deus que está no controle. Isso é importante dizer. É importante dizer duas coisas aqui. Novamente, sai do eixo natural e vai para uma esfera espiritual. O texto sagrado, o livro de Jó, começa no âmbito natural, na terra, falando sobre Jó, sua família. No capítulo 1:6, ele vai para um eixo espiritual. Jó não sabe o que está acontecendo. Satanás vem, volta-se para o eixo natural. E aqui no capítulo 2, Jó não peca, ele glorifica a Deus, ele passa pela primeira prova. Novamente, depois de um tempo, os anjos vão apresentar, os filhos de Deus vão se apresentar diante dele. Então Satanás está no meio deles, o Senhor provoca, e agora de novo vai para o eixo espiritual, a conversa de Deus com o inimigo. Jó não sabe o que está acontecendo, o Senhor provoca essa conversa e diz: então você observastes o meu servo Jó? Ele pergunta, porque já havia acontecido a primeira conversa e a primeira prova que Satanás tinha imposto a Jó por permissão do Senhor. Então responde no verso 3, parte B: porque ninguém, o Senhor continua, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja que Deus sempre verá o homem assim. E eu volto a salientar: não é que este homem pecador caído possa ser isso, mas Deus o vê assim, pela obra redentora, em Cristo Jesus, em temor, em aliança, pela ajuda do Espírito. Nós podemos vencer
porque é Deus que nos capacita a adorá-lo e a nos render a Ele, glorificando o seu nome pelo que Ele é. Perceba, continuando aqui, Ele conserva a sua, olha o que ele diz, Deus continua dizendo, se dizia do mal. Parte B, Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra Ele, Deus dizendo ao diabo, para consumir sem causa. Perceba que o próprio Deus aqui diz, não havia uma causa, Jó não havia feito nada que merecesse isso, embora nós não merecemos nada da parte de Deus, mas ele está dizendo aqui, o que Jó viveu, perdendo os filhos, todos os seus bens, suas riquezas, não foi por uma ação direta de um erro, de um pecado de Jó, mas por permissão de Deus, para que aprendêssemos tudo aquilo que vimos semana passada, e para que aprendêssemos também com esse texto do capítulo 2 hoje. O Senhor mesmo está dizendo, sem causa, porque o diabo colocou em xeque, como fez no Éden, dizendo, os seres humanos não prestam, sua criação é caída, são infiéis, são imorais, e eu tenho certeza que ele vai te virar as costas, e essa fidelidade. Então, quando Satanás provoca, Jó perde tudo e continua glorificando a Deus, e ele volta a essa corte para se apresentar junto com os outros seres espirituais, o Senhor o provoca dizendo, então você vistes lá porque ele foi provado, apesar de você ter provocado, me instado a permitir, veja que ele continua fiel, ele continua íntegro, ele continua firme, ele não pecou, e eu o fiz sem causa. Verso 4, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Deus diz para Satanás, a palavra Satanás aqui é Satã no hebraico, e tem uma conotação diferente de alguns outros textos, porque no hebraico algumas aplicações parecem ser igual, mas não é, dependendo do texto. Está dizendo aqui o inimigo, porque há vários inimigos, mas aqui a palavra Satanás é porque esse é o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Deus. Então ele diz, você provou, mas ele continuou firme, porque esta é a posição do cristão. O cristão deve servir como exemplo que Jó deixou, porque ama a Deus, porque reconhece Deus como Senhor, mas ele agora, no verso 4, Satanás, quando escuta Deus falando sobre Jó, depois da primeira prova, ele diz então, respondeu Satanás ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Esse texto aqui, essa palavra fica meio obscura, algumas pessoas têm dificuldade de entender, o que Satanás está dizendo para Deus aqui, e novamente provocando e dizendo, a sua criação, o homem é completamente infiel, eles não estão contigo por motivo de lhe acharem o Deus verdadeiro, mas são interesseiros. Então ele diz, pele por pele, olha só, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ele está dizendo assim, o Senhor permitiu que eu tirasse seus bens, o Senhor permitiu que eu tirasse seus filhos, mas o Senhor não permitiu que eu tocasse nele. Então Jó, ele não te virou as costas, ele não lhe acusou, ele não deixou de lhe adorar, porque ele não é bobo, ele fez uma conta, e a conta é a seguinte, ele perdeu suas riquezas, mas se ele tem saúde e vida, ele pode trabalhar e reconquistá-la. Ele perdeu seus filhos, foi duro, mas ele pensou, eu ainda tenho saúde, tenho esposa, eu posso gerar outros filhos. Ele está dizendo aqui, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, Jó, ou os homens, dará pela sua vida. Ele está dizendo, se Jó for tocado na sua carne, se ele sentir a dor na sua própria carne, ele com certeza deixará de ser fiel e glorificar o seu nome. Perceba a imundícia, a capacidade de odiar o homem que o inimigo tem, porque ele dizia que
Jó só servia a Deus porque tinha tudo. Então Deus falou: tire tudo dele. E Jó se manteve firme, dando-nos exemplo daquele que venceu um dia, através de Cristo Jesus, na pessoa de Jesus. E agora ele vem com esse discurso, dizendo: olha, mas na verdade eu errei aqui, é preciso ir além. Ele não é fiel. É porque filhos ele pode ter outros, riquezas ele pode trabalhar e conquistar. Então ele diz: pele por pele, tudo quanto o homem tem se dará pela sua vida. É isso que o diabo faz, é dessa forma que ele vê, é dessa forma que ele trabalha. Agora o verso 5: estende, ele diz, porém a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. O inimigo é sujo, meus irmãos. O inimigo provoca, a despeito de nós sofrermos e de Deus permitir o sofrimento do homem. E percebemos aqui, já falamos, que o sofrimento pode vir por vários motivos e razões, se bem que nesse caso aqui é uma razão incompreensível para Jó. Jó e os amigos, Jó não entendia, mas aceitava em fé. Nós o sabemos, mas eu penso e disse semana passada que entendo que Deus queria deixar lições de como nós devemos nos comportar, nos portar e pensarmos por que servimos a Deus, se somos interesseiros como o inimigo nos acusa ser, se servimos a Deus porque tudo vai bem, e se de fato o cristão não passa a prova, porque nesse momento o mundo está sendo provado, crentes e não crentes. É claro que o cristão passa por prova. Então Satanás diz: ele vai blasfemar se o Senhor tocar na sua própria vida. Disse o Senhor a Satanás, verso 6: eis que ele está em tuas mãos, no teu poder, mas poupe-lhe a vida. Então Deus aqui autoriza. Veja que Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Não fez na primeira prova, não fará nessa segunda, porque Deus controla tudo, embora nós não compreendemos muitas vezes. Porque as coisas que estão acontecendo lá em cima, muitas vezes nós não alcançamos, não entendemos. E daí precisamos compreender que a soberania de Deus, que governa, que faz, que domina, que cria tudo, Ele decide. Então Ele permite, Ele diz: Satanás, e dá limites, até aqui, toque-lhe a vida, mas não lhe tire a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó assentou-se em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas tua integridade? Deixa eu dizer uma coisa aqui. O que Jó fez aqui no verso 8 é que a situação, nós não sabemos que de fato era essa doença. Alguns dizem que talvez aqueles mesmos tumores que acometeram os egípcios, o fato é que era uma doença gravíssima, não era a lepra, talvez um tipo parecido, mas talvez ainda pior, mas o texto não diz que era lepra. E Jó, como leproso, sai da cidade, da aldeia, do lugar que morava, e vai para aquele campo aonde os leprosos e os doentes nesse estado tinham que ir, nas cinzas, na humilhação. As cinzas era uma forma com caco de telha se coçando. Os estudiosos dizem que era terrível as inflamações, as dores causadas por esses tumores que Satanás feriu a Jó. Uma enfermidade horrorosa, terrível. E ele então vai para lá para se coçar, para dizem que de alguma forma aquilo ali estancava um pouco da inflamação daqueles tumores. Então ele vai se humilhar e se retira. Ele é lançado à margem da sociedade que vivia. O homem rico, famoso, bem respeitado, agora está como um verme jogado entre cinzas, como um porco podre, adoecido, gemendo com dores e inflamações. É isto que o texto está dizendo. Então o verso 9, a mulher de Jó aparece e diz a ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa
a Deus e morre. Em vista do sofrimento que ela veio, o seu marido passar, e não suportando e não compreendendo os desígnios de Deus, ela se levanta e acrescenta mais dor ao sofrimento de Jó. Esta é a verdade. Então no verso 10, Jó diz: mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios contra o Senhor. Jó não está aqui dizendo à sua esposa que ela não presta, ele não foi mal com ela, ele não foi indelicado ou grosseiro. Não, o sentido aqui do texto não é esse. O que Jó estava dizendo é: você não entende os desígnios de Deus, você não entende, é por temor. Eu também não sei porque estou sofrendo, mas você precisa se submeter. O que Jó está querendo dizer para sua esposa é: submeta-se à vontade de Deus, ainda que doa, ainda que você não compreenda, mas submeta-se à vontade de Deus, se você o serve. Era isto que Jó estava querendo dizer à sua amada esposa. Ela vai aparecer, ser citada ainda nesse livro, mas não mais diretamente, apenas uma citação, não falando diretamente. Meus queridos irmãos, meus amigos, a Bíblia diz que Jó, quando responde à sua amada esposa, ele diz: Deus nos tem dado o bem, não nos daria também o mal, não é? Temos recebido bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Que homem que viveu em um tempo antes da lei, mas que tinha uma percepção de Deus e da sua glória, do seu poder, da sua grandeza, da sua justiça. E esse homem, mais uma vez, passa na prova que o diabo impôs por permissão de Deus. Aqui está a questão. Talvez a gente não entenda o que esteja acontecendo nesse momento sobre a terra. Talvez a gente não entenda o que aconteça muitas vezes nas nossas vidas, em momentos que passamos por provas, porque você olha e fala: eu não fiz nada, nada aparentemente aconteceu. Mas aprendemos aqui que, como este homem, Deus olha e Deus acredita. Se o inimigo acredita que vamos sempre fracassar, virar as costas e que somos pecadores interesseiros, Deus, ao contrário, diz: olha o meu servo, olha João, olha Maria, olha Isabel, olha Antônia, olha Pedro. Deus está dizendo: eles são pessoas que me servem porque entenderam que eu sou o Senhor. Porque o Espírito Santo da verdade, porque o meu filho morreu, viveu e não pecou, sofreu dores terríveis e venceu a morte, o diabo e o pecado, para que através desta vitória, ele diz: vós sois muito mais que vencedores por Cristo Jesus, vocês também pudessem vencer. E apesar dos sofrimentos que podem vir sobre a terra, compreensíveis ou não aos olhos humanos, vocês adorarão e não pecarão contra Deus com seus lábios, porque vocês amam a Deus e o servem sem interesse. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria terminar tirando algumas conclusões aqui, algumas verdades e lições. A primeira delas é: Deus governa tudo, meus irmãos. Primeira verdade, nunca se esqueça disso: Deus governa todas as coisas. O inimigo não age por conta própria,
ele precisa da permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Aquele que serve a Deus tem que entender, Deus de alguma forma permitiu, para com o seu poder e com sua glória, ensinar, ainda que seja provar, para levantar um testemunho. Porque quantas pessoas na história já se converteram ao Senhor por ver o sofrimento, uma tragédia na vida de um cristão, e depois essa pessoa já tinha ido para a glória com o Senhor, mas muitos se converteram, falou, eu realmente não entendo, eu me curvei porque o testemunho daquele homem no sofrimento falou tão poderosamente ao meu coração, a sua fidelidade a esse Deus que eu me curvei. Veja, por reconhecer que Deus tem o controle de tudo. A segunda coisa que nós devemos aprender nesse texto é que Deus acredita em você. Deus acredita na sua criação, não porque você seja bom em si mesmo, mas Jó não era perfeito, Jó era temente a Deus. O texto sagrado diz, e é isto que leva o homem a ser fiel a Deus e a vencer as provas que são lhe impostas dessa terra, por seu temor a Deus. E temer a Deus é conhecer a sua verdade, conhecer quem Ele é, e não abrir, porque é pelo que Ele é, e não por circunstâncias. E Jó sabia disso, porque Jó temia a Deus, e conhecia, mesmo sem entender, que qualquer desígnio que viesse da parte do Senhor, estaria de bom tamanho, porque Ele é Deus. E por último e terceiro, para finalizar, nós aprendemos aqui, nesse texto, que servir a Deus não é apenas um mar de rosas nessa terra. Aprendemos aqui que podemos sim sofrer, que podemos sim passar por momentos de dificuldade, mas que Deus será glorificado, que Deus usará isto para glorificar o seu nome, porque Ele controla todas as coisas. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, ao nosso coração. Nós vamos ouvir uma canção e voltaremos para orar. Deus te abençoe. a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor.
Vamos orar? Feche os seus olhos depois dessa linda canção. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de sermos expostos à verdade das Sagradas Escrituras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um engano, é uma mentira pensar que porque servimos ao Senhor estamos vacinados contra todo tipo de problema nessa terra. Mas é uma verdade que em tudo o Senhor estará conosco, e que o Senhor controla todas as coisas, e que o Senhor tem propósitos para glorificar o seu nome. Ah, Deus, como Jó, que era um homem imperfeito e falho, pecador. Capítulo 6, ele reconhece que é um pecador, mas que temia ao Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda as pessoas, nos ajude a nos mantermos fiéis, visto as propostas, aos ataques que o inimigo levanta contra nós. Senhor, nos ajuda quando não compreendermos o que está acontecendo. Nos ajuda a entender pela fé que, embora nossa mente não alcance e compreenda, mas sabemos pela soberania do Senhor que Deus está no controle de tudo. Ó amado Deus, não nos deixe acusar pessoas que estão sofrendo de serem pecadoras, como os amigos de Jó o acusaram, só porque as tragédias estavam sobre sua vida. Porque isso não é sinônimo, senão todos os apóstolos teriam sido tidos como falsos profetas e apóstolos, porque morreram tragicamente, porque sofreram terrivelmente. Paulo passou e sofreu isso. Diziam que não era um apóstolo verdadeiro, porque aonde ia era chibatado, era excomungado, era perseguido. Mas aquele teu servo sofria por amor ao Evangelho. E não é porque era um apóstolo de Cristo que deixou de passar os perrengues dessa vida, mas se manteve fiel. E Jesus foi o nosso maior exemplo, o Filho de Deus, que não só sofreu, mas nos ensinou e venceu, para que nele e através dele, para a glória dele, pudéssemos vencer homens caídos, mas pela ação do Espírito glorificar a Deus, como Jó, que não pecou em nenhuma das provas. Bendito seja Deus, porque aprendemos nesse texto que o Senhor controla, inclusive o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo nessa noite. Olha os pedidos aí colocados no chat, os agradecimentos. Teu povo nessa noite lhe agradece, teu povo te pede, porque muitos confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor e pedimos ao Senhor: estende a tua mão, que podes, todos sabemos, temos a certeza. Se queres, seja feita a tua vontade, como é nos céus aqui na terra. Abençoa e guarda o teu povo debaixo da tua justiça e do teu querer. Muito obrigado, no nome de Jesus. Diga amém. Muito obrigado pela sua presença neste culto. Que Deus tenha edificado e abençoado a sua vida. Por isso oramos e estamos aqui. Quero lhe convidar a continuar conosco, orando, buscando a Deus, orando pelo propósito de Deus em salvar famílias, sendo um instrumento de Deus nas mãos dele para levar o Evangelho. Estaremos sábado, temos os jovens aí nos PGMs, domingo teremos pela manhã a nossa EBD nesse canal, e à noite teremos o nosso culto de louvor e adoração. Você é o nosso convidado. Ore para que tudo isso passe no momento que o Senhor assim achar. Que Deus dê graça e misericórdia sobre os homens. Que Deus te abençoe. Com o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito sejam com todos hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.